Pronto? Então vai. Oi, turma! Belezinha? Tudo certinho? Muito bem, estamos aqui novamente para conversar um pouquinho sobre roteiro. O nosso vídeo da semana passada, eu terminei falando que nós íamos conversar sobre um assunto muito importante hoje, que é a criação do personagem e até mesmo da narrativa a partir da observação. Então a palavrinha de hoje é observação. Muito bem. Mas a gente vai perceber que ela não fica só aqui não, tá? Mas antes de continuar, eu quero agradecer a todos os inscritos. Fico muito feliz hoje, a gente está com 170 inscritos e eu tenho que dizer que isso é uma alegria muito grande. Chegar nesse ponto, de repente você vê uma outra pessoa falando assim, o cara tem 170, não é merda nenhuma. Mas 170, para quem fala de roteiro, amigo, acredite, é muita coisa. A gente vai conseguir chegar em mais inscritos, mas eu quero agradecer muito aos 170 inscritos, agradeço muito as pessoas que comentam. Como eu disse, é legal comentar. Apesar de ter poucos comentários, mas é interessante quando a gente entende que existe uma interação. Sei que tem pessoas assistindo porque eu vejo o número de visualizações, mas os comentários são poucos, talvez porque eu acho que está sendo funcional, quer dizer, não está gerando tantas dúvidas assim. E até porque são assuntos meio que específicos, né? Agora, é interessante, eu gosto de contar uma historinha, né, com relação a essa parte do roteiro. Me lembro uma vez que fui chamado para fazer um congresso lá na Unesp, em Bauru, onde eu me formei, para falar de roteiro, é claro. E chegando lá, eu me lembro que a pessoa que estava coordenando o congresso falou assim, olha, Joey, junto com a sua oficina, junto com o seu workshop, tá rolando um workshop também de direção em estúdio. Você imagina, né? Na hora deu aquele down, aquela tristeza, eu fiquei imaginando, que bosta. Por que colocaram direção bem no dia do roteiro? Eu me lembro de chegar lá na parte de baixo da universidade, né? E na sala onde eu ia fazer o workshop. E eu olhei lá no fundo assim, tinha 3 pessoas na porta esperando para fazer o curso. E daí fui dar uma olhadinha na sala próxima, né? Já tinha entrado praticamente todo mundo, quem eram as pessoas que tinham se inscrito para o curso de direção. E adivinhe, 42 pessoas. Eu fiquei feliz porque no dia seguinte tiveram mais 2 pessoas que foram lá, a gente ficou com 5. E no terceiro dia, 6, e aí acabou. Mas tá bom, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então eu agradeço muito, se inscreve no canal, curte o vídeo e faça o seu comentário, o que for legal, o que de fato você pensar nessa construção, indiferente se é do tema que a gente está tratando hoje. Bom, voltando então ao nosso papo. Uma das coisas importantes que o roteirista geralmente faz, e isso é um assunto muito delicado aqui, porque se a gente for para pensar um pouquinho, eu tenho alguns professores amigos na Unicamp que trabalham um curso de artes cênicas, e isso que eu vou falar aqui, na verdade, é um princípio qual algumas das disciplinas desse curso cuidam, né, para que os personagens sejam tratados e transformados e construídos de maneiras a ficarem bem densos, né, a serem bem construídos. Mas a gente não vai falar só de personagem aqui, a gente vai falar do personagem, mas a gente também vai falar da narrativa em si, né, da história, da ação. Agora, vamos direto para o assunto. Quando você escreve um roteiro, é importante entender que esse roteiro, como a gente vem conversando sobre a estrutura narrativa linear, né, que ela precisa ser de fácil digestão, vamos dizer assim, para o espectador. Ela tem que ser compreendida de uma maneira a não causar tanta dificuldade. Esqueça dos outros tipos de estrutura. Por enquanto a gente só está falando do sentido mais comercial, tá? Agora, um dos fatores que funciona para qualquer tipo de estrutura, não importa ela qual seja, é a observação. Agora, uma coisa importante, né? Eu brinquei com vocês, colocando a mão aqui, né? Me lembro bem da Chiquinha, né? Do Chaves, quando pergunta pro
pro professor Girafales se ela pode fazer uma observação, e daí ele diz que sim, ela põe a mão aqui sobre os olhos e tenta olhar alguma coisa, né? Essa imagem fica muito frisada na minha cabeça. Mas não é só essa observação que a Chiquinha faz que de fato é importante para a construção da história. Quando a gente fala de observação, a gente tem que entender que ela também está no ver. Todo roteirista, se você buscar por livros, buscar pelos roteiristas, livros de roteiristas teóricos, conversar com roteiristas profissionais, aqueles que estão mais próximos a você, pergunta para ele o quanto a observação é importante no momento da escrita. Ela é importante para qualquer área dentro da produção audiovisual, seja o diretor, seja o maquiador, seja o figurinista, o diretor de fotografia, o diretor de arte, todos eles. Mas para o roteiro, né, no caso nosso aqui, ela é importante porque a observação faz com que a escrita sua tenha uma certa compatibilidade com o que acontece aqui no mundo real. São duas narrativas distintas. O mundo do roteiro é outro, mas a gente traz muito do que é nosso para dentro do roteiro para que exista identificação. Esse é um dos grandes segredos e a gente até comentou isso aqui. Mas o nosso tema de hoje é o quesito da observação como os 5 sentidos humanos. A gente não pode restringir a observação como o fator mais clichê que é o olhar, né? Obviamente que observar, vendo, é importante porque a gente consegue entender, como a gente falou no nosso vídeo anterior, a questão do foco, encontrar as pessoas que são os personagens os quais a gente está construindo, mas quando a gente começa a observar as pessoas no dia a dia, elas informam um montão de coisas para nós a partir de como elas são. Né? A partir do figurino, a partir das coisas que elas compram, que elas usam, dos acessórios, da maquiagem, da forma de agir, de andar, de falar. Todos esses elementos são muito importantes e significativos para o roteirista. Essa observação, no caso, vindo simplesmente do fato da visão, ela é importante porque você consegue identificar alguns casos, alguns estereótipos, você também consegue buscar e encontrar pessoas as quais você de fato não imaginava existir. A forma que essas pessoas gesticulam, a forma que essas pessoas chegam umas às outras, a forma em que elas se vestem. A gente vai falar um pouco depois da ligação do roteirista com o figurino, mas não nesse exato momento, mais para frente, em outro vídeo, e entender o quanto tudo que está à volta do personagem tem a ver com o caráter dele. E isso só é considerado a partir da observação. Quer dizer, a gente entende que o caráter constrói o externo, a gente também já falou sobre isso, né? Agora, se você tem um gosto específico para cores, se você tem um gosto específico para roupas, se você tem um gosto específico para acessórios e para maquiagem, um bom observador visual, nesse caso falando, né, do visual mesmo, dessa sensibilidade humana, você percebe, você consegue entender, você não precisa ser mágico ou adivinha ou prever o futuro para entender algumas das coisas que as pessoas gostam. Eu costumo brincar que numa sala de aula eu vejo vários alunos, eu tenho essa visão praticamente periférica de tudo que acontece dentro da sala de aula e eu começo a notar de alguns gostos específicos dos alunos. Eu sei que um determinado aluno gosta de tomar determinado achocolatado, o outro gosta de tomar uma água com gás específica, o outro prefere tomar um suquinho, o outro come um salgadinho X. Essas observações que são feitas sem você chamar a atenção, visualmente falando, você consegue detectar coisas que estão ligadas ao caráter do indivíduo. Isso é interessante porque se eu quiser, de certa maneira, presentear, surpreender alguém, eu consigo, pela observação, fazer isso, né? Posso um dia entrar na sala de aula com uma garrafinha com água com gás e falar, olha, essa aqui é para você. Poxa, professor, mas como que você sabe que eu gosto de água com gás? A pessoa nem se tocou que eu observo isso. Ou posso dar o achocolatado, ou posso, enfim, dar um salgadinho, que é aquele que a pessoa gosta. A forma de acertar é praticamente 90%, 100% daquilo que a pessoa gosta, pelo fato da observação. Cores. Quantas vezes você não vê pessoas usando determinadas cores? A gente tem que entender que se a pessoa usa determinadas cores, ela não está usando forçadamente. Ninguém está com uma arma na cabeça da pessoa falando, hoje você vai vestir essa roupa
dessa cor. E se você não fizer isso, vou dar um tiro na tua cabeça. Não! A pessoa coloca aquela roupa porque ela gosta. A gente sempre tem que entender o quesito das exceções. Ah, mas eu coloquei a roupa porque eu não tinha outra. Tudo bem, isso é possível. Agora, mesmo assim, essa que você colocou, que não era a que você estava tão afim de usar, também faz parte de algo que você gosta. Se você detestasse aquela roupa, muito provavelmente você só usaria se fosse a última, ou tem gente, acredite, que nem sequer viria à aula ou qualquer outro lugar porque não tem a roupa para vestir. Agora, isso também tem a ver, obviamente, com a questão dos acessórios, a pessoa que gosta de usar muito boné. Sabe, eu brinco um pouquinho assim, cara, pensa no seu dia a dia, agora que a gente está chegando no final do ano. Uma pessoa que observa bem, essa pessoa, ela sempre acerta em presentes de fim de ano, de amigo secreto, porque ela entende o que a pessoa gosta. Ela pode dar um boné e sabe que a pessoa gosta de boné porque ela sempre vê essa pessoa usando o boné, visualmente falando, né? E outras coisinhas mais que a gente pode acertar simplesmente na observação. Só um detalhe importante, eu falo isso também em sala de aula, de 10 pessoas que trabalham como continuistas em produções audiovisuais, 9 são mulheres, 1 é homem. E isso é por quê? Porque é uma seleção, não tem que ser mulher, não porque a mulher tem uma condição genética, né, fisiológica, orgânica, que é 10, 20, 30 vezes mais evoluído do que o homem no quesito observar. E quando a gente fala observar, daqui a pouco eu vou entrar no que de fato é mais interessante, elas observam por todos os outros sentidos que não só a visão, né? Eu brinco que se eu entrar numa sala de aula, der aula das 7h30 até as 9 horas e sair depois voltar, o rapaz, dificilmente vai, né, até esqueceu a roupa. É capaz do cara falar, nossa, ô Joey, você trocou de roupa, cara, você foi pro intervalo e voltou, e eu posso vir 3, 4, 5 vezes com a mesma roupa, dar aula num determinado dia, e que uma menina com muita cautela por observar vai achar estranho, falar assim, poxa, será que o Joey só tem esse tipo de roupa? De repente entra no Face só para comprovar, para ver se eu realmente só uso essa. Ah, não, que bom, o cara tem outras roupas, né? Então, essa é a intenção. Quer dizer, fora essa observação visual, a gente tem que entender que tudo é construído a partir de outros sentidos também. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em personagem, ele não é só visual. Então, o personagem também trabalha com quesitos audíveis, tá? Então, estamos falando aqui da audição. Então, poxa vida, ó, em primeiro lugar, personagem também tem voz, personagem também tem timbre, personagem também tem sotaque, personagem também geme de maneiras específicas, sussurra de maneiras específicas. Então, tudo isso é um elemento observável e não mais aqui, e sim aqui. Essa observação do ouvido também é muito importante. O que a pessoa está comentando do lado, o que as pessoas comentam e falam ao seu redor, dentro do metrô, dentro do ônibus, numa fila de banco. Tudo isso é funcional para o roteirista. Então, a gente não pode perder esses detalhes, né? Quer dizer, tudo se compõe a partir daquilo que é expressado também no quesito audível. Quer dizer, como é que você expressa a forma que você está sentindo internamente? Então, a raiva, o amor, o carinho, o tédio, tudo isso também tem tons de como você fala. Isso também é audível. Por isso que a vira e mexe tem briguinhas pelo WhatsApp. Porque você manda um monte de mensagens, a pessoa vai receber aquilo, ela não entende qual é o tom que você está falando, aquela fala, certo? Ajuda quando você faz uma gravação de áudio e manda para a pessoa que, né, auxilia a pessoa a sentir um pouquinho mais. Mas esse ponto específico também é a questão da observação. Está aqui, no ponto de ouvir. E essa questão de WhatsApp é muito importante porque depende muito do seu estado de espírito também, né? Quando você recebe as informações escritas, que no caso é só o campo visual, você vai julgá-las da maneira que seu estado de espírito também tá. Isso é legal entender. Quer dizer, poxa, você tá meio deprimido, você vai ler aquilo com uma certa depressão. Se você tá com uma certa raiva, aquilo chega como se fosse uma voadora com os 2 pés no peito. Então a gente tem que entender que a observação também está aqui. Beleza, então a gente tem a visão, a gente tem a audição. Agora vamos pensar um pouquinho no olfato, cheiro, tá bom? Pensa um pouquinho. Todos nós temos cheiro. Todos nós trabalhamos com o olfato. Que delícia, não é, você abraçar alguém que tem um cheiro muito gostoso, não é verdade? Isso também é observação, né? E também é a mesma
ruindade, o contrário, você entrar no ônibus com aquele cara todo sovacado de cebola, que você passa até mal com o cheiro do cara, você sai com aquele cheiro psicologicamente impregnado da tua cabeça. E outro exemplo que eu brinco, quer dizer, você está querendo, né, isso não é totalmente funcional, é só um exemplo um pouquinho mais bobinho, tá? E aí, imagina o seguinte, você está flertando com alguém, certo? E você costuma abraçar essa pessoa, você sente, você observa com o seu olfato o perfume que essa pessoa usa. É algo muito particular, né? E de certa forma você pode transportar isso para uma deixa importante dentro dessa observação com o olfato, tá? E por que não conseguir uma informação que você obtenha a partir do cheiro que você constatou da pessoa, para poder comprar o perfume certo para ela, para poder entregar de presente, né? Acontece isso. O exemplo bobo que eu dou é: imagina você está flertando com alguém, você abraça aquela pessoa, você sente o cheiro do perfume dela, daí você está caminhando em algum lugar com a sua amiga, passa alguém do lado, você sente o mesmo perfume, você não sabe o nome, você não sabe que perfume que é, você não perguntou para a pessoa, né? Até porque seria um pouco estranho você perguntar e dar um presente, ficaria um pouco meio stalkeador, né? Eu não sei o que é mais assustador, você dar um presente e a pessoa assustar porque você acertou, né? Ou vai ser uma surpresa, de certa forma, você entregar algo que a pessoa fala: nossa, mas como você sabe? Né? Eu sempre opto pelo positivo, né? E não pelo stalker, né? O cara que vai ficar fuçando a vida das pessoas dia e noite. Então, nesse sentido, é legal entender, né? A pessoa passa do seu lado, você sente aquele cheiro, e daí você pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sentiu esse cheiro que da menina que acabou de passar, ou do cara que acabou de passar? Sim, senti. Você sabe que perfume que é? Não. Se você for um cara um pouco mais audacioso, você corre lá, pergunta para a pessoa te passa os dados, né, do perfume, passa os dados de quem é o fabricante do perfume, a marca e tal, e você vai lá e compra, dá de presente de amigo secreto, ou presenteia sem nenhum tipo de festinha, né? A pessoa já vai olhar: caramba, como que a pessoa presta atenção, né? Ou como que a pessoa sabia disso? A gente acaba geralmente, pela observação, surpreendendo muito, mas é importante entender que nós temos isso, e essas características são importantes quando você as coloca no personagem, né? Como que esse cara, qual é o cheiro desse personagem? Isso é muito importante, a gente ficaria pelo menos um vídeo inteiro falando sobre essa característica. Vamos para a quarta, que é a questão de você pensar no paladar. E o paladar, de fato, é o mesmo sentido que o olfato. Todos nós, seres humanos, temos gosto. Já volto. Então, falando em paladar, nós temos gostos, né? Nós temos sabores. Então, é interessante pensar que o personagem também pode ser construído dessa forma. Essa sensibilidade, quando a gente fala de paladar, a gente tem que entender que ela é funcional para vários campos. É legal você pensar que se a pessoa tem algum tipo de problema, você pode atribuir ao personagem no sentido palativo, né? E o personagem também pode ser construído assim. Pensa, por exemplo, num beijo. E a gente sabe que se você beijar 2, 3, 4 pessoas, cada uma dessas pessoas tem um gosto específico, certo? Então, isso também é atribuído ao personagem, isso também é atribuído dentro da narrativa. Quer dizer, como que você constrói elementos de ação a partir também desse sentido do paladar? É uma coisa importante, porque no fundo, a gente o constrói de uma maneira tão superficial que parece que ele só tem um momento físico, que é aquilo que observamos dele, e algumas características sociais, mas dentro desse momento físico do personagem, se atribui, pelo menos esses 4 sentidos que a gente falou aqui, todos eles têm função da mesma maneira que nós temos. E é interessante que eles são totalmente funcionais, tanto para a criação do personagem, quanto para a história, para contar a história, tá? O cara que tem problema e só sente amargo, o cara que tem problema e só sente coisas doces, você pode construir tantas histórias engraçadas a partir disso, e isso é um fator crucial. E a gente se identifica com relação a isso, porque a todo momento a gente está em contato com pontos que testam o nosso paladar, com águas, com bebidas, com comidas, todo momento. E as pessoas, é claro. Né? Não preciso dizer que passa a língua no braço de alguém, pronto, acabou de sentir o gosto. Se está muito suado, salgado pra caramba. Lambe um cara que acabou de sair do mar. Enfim, são elementos, e as pessoas têm
gostos específicos, todas elas, não saindo do mar ou saindo do mar, tá bom? Agora, o último ponto para a gente finalizar é a questão do tato, né? E o tato é muito importante, porque as pessoas também têm essa sensibilidade, elas contam histórias a partir do tato, né? A mão de um senhor toda enrugada, toda machucada, que vem contar o quanto esse cara já trabalhou, que vem contar todas as histórias que esse cara já deve ter passado na vida dele, aquela mão super macia, que você vai julgar no primeiro momento e, cara, você provavelmente é um tipo de pessoa que não faz nada da vida, e quem disse que não? Mas eu estou dizendo em criação de estereótipos ou não, de julgamentos ou não, mas você entende que o tato está dizendo muita coisa? Como que é a maciez do cabelo, uma pele mais áspera, uma pele mais com muito pelo, sem pelo, macia, bundinha de neném, todos esses elementos. E esse tato é importante porque o personagem também é construído dessa maneira, as histórias podem ser construídas dessa forma, personagens que são intocáveis, até você pode parar a pensar um pouquinho, né? A gente não cogita, ou talvez a gente não demora um tempo específico para pensar em alguns elementos de algumas histórias. Mas, por exemplo, pega lá o Homem de Ferro. Poxa vida, a própria armadura serve como um princípio do tato para nós. Quer dizer, a gente não precisa vestir a armadura, mas a gente consegue ter a sensibilidade de quanto ela é rígida para impedir que a bala penetre, que o fogo derreta e seja outras coisas. A gente parece que consegue sentir, sem mesmo tocar, como que supostamente seria aquela armadura. Assim como a pele do Incrível Hulk, né, quase que impenetrável para muitas armas, ou seja lá o que for, né, quando você pensa, por exemplo, lá no Homem Elástico, né, você parece que acompanha o esticar da pele dele, você parece que consegue sentir uma borracha, uma textura que puxa, como se fosse uma massinha. Esse fato do tato é muito importante para a construção do personagem. Nós temos isso todos os dias. Esse observar pelo tato é muito importante. A gente consegue entender isso nas pessoas. Se você tocar nas pessoas, se você tiver essa intimidade para fazer isso, e não vai sair aí botando a mão em todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas quando você tem a liberdade e você tem a possibilidade de sentir, isso é muito importante, porque esse tato diz muito do indivíduo, tá bom? Então, só para fechar, entenda que para a construção da história, para a construção do personagem, esses 5 sentidos são muito observáveis. Não está só no ponto da visão. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, todos eles são importantíssimos para você construir uma narrativa. Para o lado do personagem, para o lado da ação, da própria descrição da ação. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Se vocês fizerem esse teste buscando conhecer um pouco mais, e eu peço para vocês, a partir de hoje, começarem a observar mais. Observe mais, não só pelo ponto da visão. Não é para você invadir a privacidade das pessoas, não é para você entrar no metrô, no ônibus e ficar fuçando, entrando por cima das pessoas. Não é essa, não é a intenção. É ser sutil nesse sentido de observar, de ouvir, né, de sentir o cheiro, de sentir o toque, de sentir o paladar, obviamente sempre respeitando todas as outras pessoas e nada além do que a intimidade permite ter com as outras pessoas. Então, tudo isso influencia no momento em que você constrói as características as quais você, de fato, pode contribuir para a densidade da narrativa e do personagem. Lembre-se que, geralmente, quando você brinca um pouco com isso, a gente percebe também, os youtubers fazem um pouco dessa brincadeira da visão, do paladar, do tato, desses elementos que são de fato definitivos para a construção de histórias, as quais a gente tem essa sensibilidade, sabe? Outro dia eu estava vendo um youtuber aí que entrava com um sprayzinho no elevador com um cheirinho mais desagradável e a intenção era causar essa sensação de nojo, que parecia que o cara tinha acabado de peidar dentro do elevador. Você vê que ele está trabalhando com o quesito do olfato, construindo história a partir dele. Outro fator que eu achei legal
inclusive de um camarada, né, um aluno meu, que acabou passando cera na perna para poder tirar o pelo. Quer dizer, esse é um outro fator interessante também, quer dizer, você está brincando com a questão do tato, né, brincando com a superfície da pele. Então dá para você mexer com várias oportunidades, e quando você cria esse estímulo dos 5 sentidos e exagera um pouquinho naquilo que você quer construir, obviamente você vai trazer um montão de pessoas para visualizar o seu canal. Não tenha dúvidas, elas adoram essas partes que são sensíveis, e se você botá-las num patamar mais exagerado, construir pequenas historinhas em cima desses 5 sentidos, é certeza que você vai ter gente assistindo o teu canal, não tenha dúvida disso. É isso aí, galera. Se você gostou, dá uma curtida aí embaixo, se inscreve no canal, repassa esse vídeo para algumas outras pessoas as quais você também acha que pode gostar de roteiro, de histórias, de romance, aquelas que têm essa pegada da escrita e que gosta de construir personagens. É legal, vale muito a pena, a gente vai ainda conversar muita coisa interessante por aqui. Se você também quiser me encontrar, tô lá na minha fanpage do Facebook, Roteiro e Roteirista. E se você quiser também ver meu blog, é só entrar lá, www.fernandobiscalquim.com, e você vai acessar algumas historinhas as quais não vão ser contadas por aqui, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. De novo, um beijo grande no coração, curta bastante, semana que vem, dia 15 é feriado, mas eu estou aqui com vocês, tá bom? Se cuidem, beijo, fui!